Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ, que você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E no programa de hoje vamos falar sobre uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça que trata da cobertura da imprensa em casos que envolvam crimes. O levantamento faz uma análise de como as notícias veiculadas nos meios de comunicação podem impactar no sistema carcerário do país. Os pesquisadores chamam a atenção para a necessidade de políticas judiciárias, além do aprimoramento das matérias jornalísticas. O Brasil tem hoje cerca de 755 mil presos. Esse número coloca o país na terceira posição de nações com mais presidiários em todo o mundo. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revela que a cobertura jornalística de pautas criminais pode impactar no processo judicial e no encarceramento. O levantamento fez um cruzamento entre notícias e sentenças criminais durante os anos de 2017 e 2018. Mais de 470 notícias de 63 jornais e 681 sentenças judiciais foram analisadas. Os dados revelam que em 59% das sentenças analisadas, uma notícia serviu como fonte de informação na instrução do processo. Em um terço delas, a exibição do acusado de um crime, principalmente na televisão, levou a vítima a reconhecer a pessoa como culpada e a abertura do processo penal. Em 60% dos casos em que houve reconhecimento do suspeito responsável pelo crime, a notícia que deu origem ao processo foi a única prova. A pesquisa também revela que os casos de reconhecimento do suspeito gerou condenação em 86% das vezes. Ainda de acordo com o levantamento, 3 em cada 4 matérias sobre supostos crimes trazem apenas argumentos de fontes que trabalham na acusação. Apenas um terço dos textos jornalísticos analisados ouviu mais de uma fonte. E 25% não viram nenhuma fonte ou não especificaram quais fontes foram consultadas. Policiais são identificados como fontes em quase metade das matérias analisadas. E mais de 98% das notícias não apresentaram soluções explícitas para o problema da criminalidade ou do encarceramento. Devemos ter um olhar para a imprensa de que ela dá ao público aquilo que o público quer consumir. Então, isso eu acho muito importante que nós tenhamos em mente como ponto de partida para a leitura da pesquisa. Pessoas elas se dão satisfeitas a partir do momento que a pessoa foi presa. E a pessoa é varrida para debaixo de um tapete, né? Algo, sabe-se lá para onde a pessoa foi, o que vai ser feito dela, qual será o destino dessa pessoa. E eu acho que nós deveríamos cobrar efetivamente, como cidadãos, né, o que foi feito dessa pessoa. Segundo a pesquisa, as reportagens podem influenciar de forma equivocada quem as consome. De acordo com os pesquisadores, boa parte das matérias alimentam estereótipos e percepções seletivas de quem estaria mais propenso a cometer um crime, o que acaba, em boa parte, ajudando na construção ideológica do racismo. Quando a gente vai olhar a cobertura da mídia, por exemplo, ela utiliza expressões como bala perdida, né? Só que essa expressão bala perdida, ela só vai estar presente quando o cenário da violência é a favela ou é a periferia. Não é uma expressão que vai estar presente ali quando a cobertura é na zona sul de uma grande cidade, num bairro rico de uma grande cidade. Quando a gente constrói redações mais heterogêneas, em termos de classe social, em termos de gênero, em termos de raça, em termos de orientação sexual, né, a gente consegue construir pautas muito mais complexas, né, com pontos de vistas mais complexos, né, e aí a gente consegue entregar um serviço de produção de informação com uma qualidade muito maior, com uma complexidade muito maior para a população. O levantamento ainda lista recomendações que podem ajudar a melhorar a relação mídia e sistema de justiça. Acredito que fortalecer o relacionamento com a imprensa por intermédio de departamentos específicos de imprensa em cada tribunal, acredito que seja muito importante. E que haja um fluxo interno e externo, um fluxo realmente de que decisões importantes cheguem rapidamente ao conhecimento do departamento de imprensa e uma vez que haja procura pelo deslinde daquele caso concreto, ou por uma decisão liminar, algo que esteja realmente no calor do momento e que possa haver o canal também do tribunal com os veículos de imprensa de uma maneira mais tranquila.
E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Raquel Cruz Lima, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEPRAP, e Kátia Brembati, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Raquel, vou começar conversando com você. A pesquisa, ela traz aí, revela de fato onde a imprensa tem falhado na cobertura de assuntos relacionados ao crime. Eu gostaria que você falasse sobre essa pesquisa e os principais pontos que ela aborda. Pois não, os principais pontos dessa pesquisa, primeiro, partem da análise de 3 grandes eixos, né? Análise de notícias, foram 474 notícias de 2017 e 2018 de 12 unidades da federação analisadas. A gente também analisou sentenças de 8 unidades da federação e foram feitas entrevistas com atores do sistema de justiça, como magistrados e magistradas, defensores públicos, e também assessorias de imprensa do sistema de justiça. E uma das principais conclusões da pesquisa é a identificação de que existe uma narrativa compartilhada entre a mídia e o sistema de justiça no âmbito do encarceramento. Um primeiro ponto a ser destacado é o que a gente percebe nas notícias, é que existe uma grande quantidade de notícias que apontam para uma narrativa eminentemente acusatória, né? 3 de 4 notícias analisadas, elas apontam a adesão a uma perspectiva essencialmente acusatória. E as sentenças que foram analisadas nessa pesquisa são sentenças que traziam algum tipo de menção à mídia. E o que se percebeu foi também um viés num sentido mais acusatório, né, de adesão à perspectiva da acusação, com um resultado principalmente encarcerador nesse universo de análise. Então, das sentenças que foram analisadas, que são 681, nós tivemos um universo de 715 pessoas condenadas. Então, a gente vê que quando o sistema de justiça fala sobre mídia, é num universo eminentemente acusatório. Outro ponto muito compartilhado, né, de uma narrativa comum que existe entre mídia e sistema de justiça, diz respeito ao racismo. É muito claro, né, o caráter racista da cobertura jornalística e diz respeito a crimes, e isso também aparece principalmente na chave do ocultamento nas sentenças. Então, as sentenças, elas em geral apagam a dimensão racial que existe na atuação do sistema de justiça. E isso está relacionado, eu queria destacar como um terceiro grande achado da pesquisa, que é entender que a mídia e o sistema de justiça, eles têm uma relação quase que circular em produzir condenações a partir do mecanismo do reconhecimento, da exibição da imagem de pessoas acusadas de crimes. Então, atores do sistema de justiça, eminentemente a polícia, ativamente, né, provocam a mídia divulgando imagens de pessoas, seja a partir de câmeras de segurança, outros tipos de imagem. Essas imagens vão para a mídia e vítimas de crimes veem essas imagens, principalmente por meio da televisão, mas às vezes também pela mídia impressa, e a partir dessas imagens elas reconhecem, né, as pessoas que seriam os responsáveis pelos crimes que elas sofreram e, novamente, provocam o sistema de justiça, o que dá início a um processo criminal. Kátia, como a Raquel está falando, né, o jornalismo ele tem um papel aí fundamental e essencial de informar a população e acaba, de fato, refletindo o que é a nossa sociedade, né? Não tem como um jornalista fugir do reflexo de uma sociedade para informar. Eu queria que você falasse sobre os desafios, então, que os jornalistas têm para cobrirem esses temas. Olá, obrigada pelo convite. Muito interessantes esses dados dessa pesquisa. Pela minha experiência empírica como repórter, acredito que seja realmente isso, né? Não tenho os mesmos dados que a Raquel de pesquisas científicas, mas a minha percepção como repórter, né? Sou repórter há mais de 20 anos, muitas vezes cobrindo o judiciário, eu percebi situações muito parecidas com as que a Raquel menciona. Por que essas situações acontecem, né? Isso que eu estou aqui como representante da imprensa para explicar. Muitas vezes não é da forma como as pessoas pensam, de uma forma maquiavélica, né? Pensada para prejudicar alguém, né? Existe uma série de circunstâncias que leva a imprensa a ter esse papel, principalmente nas reportagens, dando mais espaço para a acusação do que para a defesa. O que eu posso falar sobre isso, né? A imprensa não deve ser, né? Não é papel dela ser justiceira. A justiça é equilibrada e deveria ser, pelo menos,
E o papel da imprensa também não é o de Ministério Público, de polícia, de acusação no geral. O nosso papel também deveria ser como o da justiça, equilibrado. Mas existem uma série de fatores que pesam nesse aspecto. Primeiro fator, né? Muitas vezes, ou quase 100% das vezes, a acusação é uma fonte oficial, né? E a fonte oficial para o jornalismo, ela tem um peso muito grande, porque ela respalda a credibilidade da informação, né? E ela protege também o jornalista. Um segundo fator que eu gostaria de falar é a questão da acessibilidade. Não a acessibilidade nesse conceito que a gente está mais acostumado a ouvir agora, mas assim, do acesso mesmo, né? As fontes oficiais, elas são muito mais acessíveis, elas respondem quando o jornalista procura, né? Então, quando o jornalista procura para saber sobre um determinado caso, é mais comum que a acusação ou que a investigação se pronuncie do que a defesa. Também é um outro fator que, muitas vezes, a defesa opta por não se pronunciar, né? Então, em centenas de reportagens que eu já fiz, eu procurei o que a gente chama de outro lado no jornalismo, né? Que é ouvir este lado da defesa. E recebi como resposta: nós não vamos nos pronunciar. Isso também gera um desequilíbrio na cobertura jornalística. Eu gostaria de destacar esses fatores, que são fatores pragmáticos do dia a dia, que acabam interferindo nesse desequilíbrio como uma questão não intencional do jornalista ao fazer isso. E, Raquel, a gente sabe que hoje as notícias que tratam de grande repercussão e até chamam o interesse da população estão relacionadas a crimes, né? A gente sabe que quando acontece um crime, a população se interessa muito em saber, e o jornalista, como bem disse a Kátia, ele tem ali a obrigação, de certa forma, de correr atrás daquela notícia, e essas notícias elas acabam circulando numa velocidade muito rápida. Com a internet a gente teve também um advento muito maior da circulação dessas notícias. E qual o problema, então, quando há esses grandes crimes que repercutem da imprensa estar ali fazendo essa cobertura? Isso impacta lá no sistema carcerário, impacta no sistema de justiça, impacta no juiz que vai analisar? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar em relação a essa pergunta é que a gente vê que no dia a dia do sistema de justiça, os casos de grande repercussão não são a principal questão que nos desafia na relação entre mídia e sistema de justiça. Sim. Na verdade, são os casos comezinhos do dia a dia. Nós iniciamos a pesquisa imaginando, né, um pouco mais a questão dos casos de grande repercussão, mas a gente vê que o que importa são casos muito pequenos, de crimes muito simples, né? Inclusive de baixa lesividade, como estelionato, como furtos, até mesmo como roubos, né? O homicídio, por exemplo, foi um caso bastante excepcional que a gente identificou na análise de sentenças, que a gente viu impacto da mídia. E o segundo ponto, né, sobre essa cobertura, é que o que a gente percebeu das 474 notícias analisadas é que 60% foca nesse momento pré-processual. Como a Kátia mesmo estava falando, né, a gente vê que o jornalismo de cobertura criminal, sobretudo, né, ele está muito baseado nesse momento muito quente, né, nesse timing. Sim. Assim que as coisas acontecem. E a grande maioria, então, da cobertura se concentra nesse momento pré-processual, quando o crime, né, acabou de ser reportado. Não por acaso é comum que várias reportagens sejam releases da polícia, então que esse momento muito inicial de uma dinâmica criminal, e que haja pouca continuação na cobertura, nesses casos, digamos, mais cotidianos, né? Até por isso, um dado que a gente percebeu foi que o que significa, de fato, a cobertura jornalística, né, sobre crimes, que é a dinâmica maior do sistema de justiça criminal, aparece muito pouco. É um pouco impressionante esse número, mas 98% das notícias analisadas não falavam sobre encarceramento, né, sobre o que significa, de fato, né, o cometimento de crimes, a persecução penal, e como se impacta socialmente no Brasil. Então, apesar de ter uma grande cobertura jornalística falando sobre crimes, praticamente não há, né? 98% não fala sobre encarceramento. Qualquer aspecto, né? Dinâmica do sistema carcerário, o encarceramento como um problema crescente. E aí, de novo, a gente vê as narrativas compartilhadas. Porque se nas notícias 98% não falam sobre encarceramento, a gente também percebeu que as sentenças dificilmente trazem alguma dimensão de preocupação com a situação do sistema carcerário, com um problema amplo sobre encarceramento. E nas nossas entrevistas, nós também chegamos a entrevistados e entrevistadas que diziam que o encarceramento não é uma questão no Brasil.
que se tem muitas pessoas presas é porque o Brasil é grande mesmo, né? Ignorando os dados objetivos, né, que existem no Brasil hoje sobre a dimensão e o problema do sistema carcerário que a gente tem. E do lado do jornalista, como é que a gente, de certa forma, traz essas informações dessa pesquisa, reconhecemos pontos importantes dessa pesquisa, como é que a gente reverte, como é que a gente, de certa forma, aprimora a nossa cobertura a partir dessa análise? Excelente, eu acho que a gente precisa tomar como um ponto de partida para repensar, né, refletir a respeito disso. Eu sou também professora universitária, sou professora na Universidade de Positivo, de jornalismo, e trabalho com os meus alunos, né, pensando na formação dos próximos jornalistas, essa preocupação de se dar o devido espaço sem ser acusatório, né, mostrar acusação sem ser acusatório. Então, como lidar com isso de um jeito humano, né? Respeitar o outro, usar as palavras adequadas, não chegar acusando ninguém, ser respeitoso nas entrevistas, ser proporcional nas reportagens, né? Então, a gente busca isso já na formação dos estudantes, que vão ser os próximos jornalistas. Com relação às pessoas que já estão no mercado de trabalho, né? Os jornalistas que já estão atuando, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de complementar em relação à fala da Raquel. Volto a frisar que eu concordo com o que ela diz, né? A gente não é divergente aqui, mas eu queria destacar alguns aspectos práticos, né? Ela menciona essa questão de as reportagens sobre crimes do dia a dia, estelionato, por exemplo, não virem acompanhadas de uma discussão sobre encarceramento. Enquanto ela falava, eu ficava lembrando de reportagens e realmente é muito pouco comum você ver essa associação numa reportagem. Por que isso acontece, né? A imprensa fala pouco de encarceramento, do excesso de encarceramento, da situação das prisões, das penitenciárias do Brasil? Não, ela fala bastante, né? Se você buscar dados sobre isso, você vai achar milhares de reportagens falando do sistema prisional. Mas você vê reportagens aprofundadas falando do sistema prisional e as notícias do dia a dia. Elas não estão conectadas, elas não estão contextualizadas. Então, a gente tem casos aprofundados e aquelas pílulas de notícia que a gente vai recebendo ao longo do dia, né? Muito dificilmente o repórter policial, o jornalista policial, faz essa correlação no próprio conteúdo daquele assunto rápido do dia, né? E justificando, né? Por que a gente faz muito mais reportagem nessa fase inicial também, né? Que é essa questão rápida também para explicar por que as coisas acontecem. A demanda, né? É muito forte. Então acontecem muitos crimes todo dia. Você tem que selecionar sobre quais crimes você vai falar. Você não consegue falar de todos, embora teoricamente pudesse, né? E a coisa vai ficando mais complexa e exige mais qualificação do repórter à medida que isso sai da fase policial e vai para a fase ou no Ministério Público ou ainda mais no Judiciário. E pegando o gancho nessa sua resposta, Kátia, a gente infelizmente está aqui encaminhando já para a última pergunta. Eu vou fazer um pedido para cada uma, o mesmo pedido. Agora, a Raquel, deixando aí uma mensagem para os jornalistas do que precisa de fato ser implementado nessa cobertura. E, Kátia, você já comentou em alguns aspectos, mas o que precisa, então, melhorar do lado do judiciário, do sistema de justiça, para que essa cobertura, de fato, seja mais ampla? Raquel. Bom, eu acho que um grande aspecto, então, para poder ter esse aperfeiçoamento é entender que, necessariamente, quando se fala da cobertura sobre crimes, se só se diz que um crime aconteceu, isso está produzindo informação que tende a desencadear num processo condenatório. A reportagem que para aí, ela é uma reportagem que está sendo usada para condenar pessoas. Isso precisa ser muito claro a partir do momento em que ela é escrita. A gente percebeu uma grande falta de fontes e pluralidade de fontes, então uma das grandes recomendações é que haja esse acesso a mais fontes e entender, né, a sofisticação, a possibilidade de sofisticar essa narrativa. A gente viu uma reportagem muito rica, né, nessa pesquisa, em que ela falava sobre um crime de drogas, mas que ela foi ouvir a mãe do acusado e, a partir disso, ela pôde trazer reflexões sobre o impacto do aprisionamento em toda uma família, em todo um contexto social.
E a outra recomendação também é que é imprescindível que haja esse conhecimento técnico. Ele é desafiador, mas não é possível produzir cobertura jornalística sobre crimes sem conhecimento da dinâmica do processo criminal e, inclusive, dos termos técnicos que envolve esse universo. Então, eu acho que são vários atores aí que precisam refletir sobre o que a gente está vivendo e encaminhar para uma melhora, né? O principal ator realmente são os jornalistas, né? Os atores aí mais envolvidos são os jornalistas que precisam refletir sobre o seu trabalho, sobre o impacto do seu trabalho, pensar melhor e acompanhar as consequências do seu trabalho. Então, como a Raquel falou, não basta fazer uma notícia sobre um crime, você precisa acompanhar esse processo depois, você precisa ter essa responsabilidade profissional de fazer isso, né? É isso, o caminho está aí posto. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação de Raquel Cruz, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEPRAP, e também da Kátia Brembati, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Agora você fica com as notícias da Justiça no nosso giro pelos estados e pelos tribunais do país. Nesta semana, o Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça iniciou uma série de encontros para debater a liberdade de expressão. O diálogo virtual contou com a participação do presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. O ministro ressaltou decisões do Supremo em defesa da liberdade de expressão e ainda os desafios atuais desse direito. O debate seguiu com as manifestações de representantes da classe artística, entre eles os cantores Daniela Mercury, integrante do Observatório, e Gilberto Gil. Eles destacaram que a plena democracia depende da garantia da liberdade de expressão. A vigilância, a atenção permanente ao desenvolvimento do processo de liberdade de expressão é uma constante, é uma necessidade permanente. A expressão artística é a mais livre expressão humana. Calar os artistas é calar o povo. Sem liberdade não existe democracia. Censurar, controlar, inibir a expressão da liberdade artística afronta a democracia. A democracia e as liberdades são garantidas na Constituição, que proíbe a censura. O Observatório de Direitos Humanos do CNJ fará novos encontros para debater o tema. No Ceará, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado aprovou mudanças para tornar a tramitação de inquéritos policiais mais ágeis. Segundo nova resolução do TJ, o andamento dos inquéritos se dará por meio eletrônico e, assim, a polícia, o Ministério Público e os interessados vão poder lançar manifestações e inserir documentos. As mudanças devem entrar em vigor em até 60 dias. Já em Belo Horizonte, a Defensoria Pública de Minas Gerais realizou pela primeira vez o casamento de uma pessoa privada de liberdade. O casal se conheceu em 2003, quando morava nas ruas. Kelly de Freitas, que respondia a um processo, foi condenada e cumpre pena em um centro de reabilitação na capital mineira. A cerimônia foi em um cartório e a noiva afirmou que estava vivendo um sonho. Para representantes da Defensoria, o ato significou pleno exercício da cidadania. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens mais marcantes da semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Viajando de avião, você já enfrentou algum problema com a passagem, o voo ou com a bagagem? Para lidar bem com essas situações é preciso estar bem informado. E a série Transporte Aéreo, que iniciamos nas redes sociais, pretende te ajudar nisso. Lá está explicado passo a passo para uma viagem sem problemas, desde a compra da passagem até a retirada das malas. Todo o conteúdo da série está também em uma cartilha elaborada pelo CNJ, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Acesse as redes do Conselho para ver essas publicações. Uma outra série do CNJ traz um importante assunto para o debate: a prevenção e o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. São 6 publicações que tratam da vulnerabilidade dessa população, especialmente durante a pandemia, quando estão isoladas em casa, muitas vezes com seus agressores. Os posts apresentam temas como violência física, sexual, psicológica e trabalho infantil. E o alerta sobre esses tipos de violações aos direitos das crianças e adolescentes deve ser contínuo. Se você presenciar quaisquer dessas violências, denuncie, Disque 100.
E nessa semana, o Conselho Nacional de Justiça completa 16 anos de atuação. Para celebrar a data, publicamos conteúdos focados nos avanços da instituição no último ano. O aprimoramento do diálogo do Poder Judiciário com a sociedade, o fortalecimento dos mecanismos de combate à violência contra a mulher e os expressivos avanços na informatização da justiça para maior acesso do cidadão. Te convido a conferir esse material lá nas redes sociais, porque tá bem legal. Por hoje é só. Até mais! Vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira. Eu sou a doutora Mirza Thelma, eu sou juíza no estado do Amazonas há 32 anos. Durante esse período, na maioria das vezes, eu atuei na área criminal, tá? E durante 10 anos eu atuei no Tribunal do Júri, tá? Uma área que é a minha paixão, tá? Nesses 10 anos, que foram os últimos 10 anos em que eu atuei no crime, houveram muitos casos que me marcaram, tanto por terem me emocionado, quanto por serem casos bem emblemáticos. Teve um caso muito interessante, que foi o caso de um senhor ex-policial que matou a esposa, né? Era uma assistente social, na frente do filho. A bem da verdade, ele não sabia que o filho estava lá. Foi dentro do carro, ela estacionou o carro, tá? A criança estava dormindo no banco de trás e ele estava usando uma máscara, tá? Para simular um assalto. Quando ele abriu a porta do carro e efetuou o disparo na cabeça da mulher, a criança acordou com o barulho e ele pegou a bolsa e tirou a máscara. E foi nesse momento em que a criança viu que era o pai. E assim, a sessão do júri realmente foi muito emocionante, mas a criança não foi ouvida durante a sessão. Agora, eu lembro bem que durante a instrução a criança foi ouvida, acompanhada da psicóloga. E eu lembro que a criança tem, aliás, eu acho que ainda hoje, o mesmo nome do pai. E a imprensa toda citava essa pessoa como fulano, o monstro. No dia da audiência com a criança, eu chamei a criança pelo nome. E ele olhou para mim e disse assim: eu não sou monstro. Aquilo me emocionou muito, tá? Eu engoli em seco, respirei fundo e doravante, durante toda a audiência, eu me policiei para não chamá-lo mais pelo nome. Claro que na hora eu falei: não, meu filho, não tem nada a ver, você não é um monstro, você é uma criança linda, amada, tá? E depois me policiei para não chamá-lo mais pelo nome dele, que era o mesmo nome do pai e que a imprensa tratava como monstro. É muito triste você ver tudo isso. Era uma carga muito pesada, você saía das sessões do júri muito sobrecarregada, muito amargurada, sabe, muito doída. Eu sempre disse que processos, principalmente quando envolviam criança, são processos muito doídos, porque eu sou mãe, eu lembro dos meus filhos, sabe? E eu não quero nenhum mal para os meus filhos, assim, como é que as pessoas podem fazer essas coisas com as crianças? São processos, eu tive muitos processos doídos, mas para mim, os mais doídos eram os que envolviam as crianças. Chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero você no próximo programa. Até lá!